Boa, galera. Professor Leandro com vocês na área. Vídeo de hoje, exercícios progressão geométrica. Vou fazer um videozinho aí para corrigir uns exercícios que eu já tinha passado aí para minha galera do primeiro ano. Tá certo? Tô devendo aí essa correção para vocês. Belezinha? Então, ó, exercício número 1. Escreva o termo seguinte de cada uma das progressões geométricas. Vamos lembrar o que é uma progressão geométrica? O que é uma PG? Pessoal, PG, qual é o padrão da PG? O que caracteriza uma PG? Progressão geométrica, a sequência de termos, ela é dada pela multiplicação de um termo padrão, tá certo? Aqui saiu errado, isso aqui é um ponto, era para sair um pontinho. Enfim, voltando para cá. Por exemplo, na letra A, você observa termo a termo, enxerga o padrão, que o padrão a ser multiplicado sempre pelo termo para você achar o seguinte é o número 2, beleza? Por quê? Quanto que é 1 vezes 2? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o próximo termo aqui, o termo seguinte, é 8. Tá certo? Primeiro passo aqui é identificar a razão, beleza? Mas como que eu faço isso se nem sempre é tão simples quanto foi aqui na letra A? Um exemplo disso é na letra B, beleza? Vamos tentar entender o que acontece aqui através do exemplo simples da letra A. A partir do segundo termo, dividindo sempre pelo seu anterior, você consegue achar o padrão, a razão. Então, ó, o segundo termo dividido pelo primeiro é 2. O terceiro termo, 4, dividido pelo segundo termo é 2. Ó, o padrão aqui, ó, 2, 2. O quarto termo dividido pelo terceiro termo é sempre pelo anterior. Dá 2. Achamos o padrão. Tá certo? Letra B. Se eu pegar aqui o segundo, eu tenho que dividir com o primeiro. Repara, eu vou estar mexendo aqui com um número natural e uma fração. Posso fazer isso? Posso. Tem dificuldade? Não sei. Vai de cada um. Mas se você observar que o terceiro e o segundo está mais fácil. É uma divisão direta, uma divisão muito mais simples, né? Que a gente não precisa se estressar com fração. Então seja malandro, olha tudo que você tem, vai no que é mais fácil. Se você tem essa opção, vamos no mais fácil. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 50 mais 25, 75. Então, o próximo termo aqui, 75. Tá certo, pessoal? Ah, professor, não vou fazer isso, não vou fazer de cabeça. Faz desse jeito aí. Tá certo, vamos lá. Segundo termo, 3. Primeiro termo, 3 quintos, ó. Notem que é um número dividido por uma fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Você tem que lembrar disso daqui. Espera-se que um aluno de ensino médio saiba fazer isso daqui, hein? 3 vezes 5, 15, dividido por 3. Ou então, corto 3 com 3, dá 5. Achamos a razão é 5. Tá certo? Achou a razão? Você chega no próximo termo tranquilamente. Olha lá, mais um exemplo aqui, hein? Notem que temos aqui um expoente fracionário, outro expoente fracionário. Vamos separar esses números aqui na letra C. Vamos lá, letra C. Primeiro termo. O que significa esse 2 elevado a 1 meio? 2 vezes 2 elevado a 1 meio. Vamos lembrar que eu não posso multiplicar esse 2 com esse 2 aqui. Por quê? Eu tenho uma potência. Primeiro resolve-se a potência. Tá certo? Primeiro eu tenho que resolver a potência. Beleza? E um expoente fracionário, o que ele significa? Ele significa
que era uma raiz. Beleza? O denominador é o meu radicando, o numerador é o expoente da base. A base é o mesmo, aqui é 2. Então, 2 vezes 2 elevado a 1 sobre 2 é 2 vezes raiz de 2. Isso daqui é raiz de 2. Tá certo? Viu o expoente fracionário? Transforma em radical. Tá bom? Então, primeiro termo, 2 vezes raiz de 2. Segundo termo, 4. Terceiro termo, 4 vezes raiz de 2. Já identificou quem é a razão? Quem é o meu padrão aqui? Por quanto que eu multiplico esse cara para chegar no 4? Não sei. Pensa ao contrário. Segundo termo dividido pelo primeiro. Olha como é que a gente sempre precisa do básico da matemática para poder chegar, né, para poder avançar. O que eu faço aqui? Eu posso ter radical no denominador? Eu posso ter raiz no denominador? Não. Então eu tenho que racionalizar. O que é racionalizar aqui nesse caso? Você multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. O que é fazer isso? O que é multiplicar por raiz de 2? Lembra? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, isso vezes isso dá quanto? Raiz de 4 é 2. Multiplicar uma raiz por ela mesma, basicamente é tirar a raiz. Tem gente que decora isso. Tá bom? Multiplicar uma raiz por ela mesma é tirar a raiz. Ou elevar ao quadrado, né? Tira a raiz. Tá bom? Raiz de 4 é 2. Beleza? O que é racionalizar? Justamente isso. Você multiplica em cima e embaixo por um número, e esse número tem a função de eliminar esse radical no denominador. O teu objetivo é esse, sumir com isso, porque não pode. Não pode ter radical no denominador. Então, continuando, em cima vai ficar quanto? 4 vezes raiz de 2. Embaixo, 2 vezes, quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2, né? 2 vezes 2, 4. Tá certo? 4 divide por 4 dá quanto? Raiz de 2. Então tá aqui, ó. Esse cara aqui é a minha razão. Lembra que razão na PG a gente representa como Q de quociente, ó. Isso daqui é a fórmula do termo geral que eu separei aqui para você. Tá certo? Que é pra gente não esquecer. Pô, tá bom, professor. Isso tudo aqui foi só para achar a razão. Ok. Como que 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4? A gente acabou de fazer aqui, ó. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, ó. Isso aqui é um exemplo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, ó. 4. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Agora pega esse cara aqui e multiplica por raiz de 2 de novo. O que acontece? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. O próximo termo aqui é 8. Tá certo? Então, lembra, multiplicar uma raiz por ela mesma é tirar a raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Raiz de 4 vezes raiz de 4, 4. E assim por diante. Ok? Vamos lá, vamos pegar aqui a letra D. Que o professor é super organizado. Nota-se, né? Vamos lá. 18 dividido por menos 3, ó. Mais com menos dá menos. 18 por 3 dá 6. Então a razão é menos 6, ok? Vamos lá. Primeiro termo, menos 3. Vezes menos 6. Menos com menos, mais 3 vezes 6, 18. Notem que eu estou fazendo aqui uma conferência, né? Menos com mais, menos. Outra coisa aqui para a gente perceber, o que está acontecendo? Ela está oscilando, ó. Negativo, positivo. Negativo, o próximo vai ser o quê? Positivo. Tá certo? 6 vezes 18, 108. Então, 108 vezes 6, menos com menos, dá mais, a gente já viu, né? 108 vezes 6 dá 648. Beleza? Certinho? Não tem mistério, né, pessoal? É bem tranquilinho.
Escreva uma PG de 4 termos dados. Muito simples, né? Ele está te dando tudo o que você precisa. A1, primeiro termo, 3. A razão não é 2? Então 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Pronto, acabou. 4 termos, 1, 2, 3, 4. Só isso, não precisa nem continuar. É até maldade dar um espaço todo desse daqui para uma questão tão simples, né? Mas é isso. 3, ó, aqui a brincadeira já começa a ficar boa. Sabendo-se que são termos consecutivos, ou seja, vem em sequência de uma PG. Calcule x de modo que eles sejam positivos. Interessante isso, hein? Vamos guardar essa informação aqui lá para o final da questão. Vamos lá. Quem é o meu A1, A2 e A3? A gente pode escrever a propriedade básica de uma PG. O que é a propriedade básica de uma PG? A gente usou anteriormente. Sabemos que para achar a razão, eu posso fazer o quê? Pegar a partir do segundo e dividir sempre com o seu anterior, correto? Existe só isso? O segundo dividido com o primeiro? Não. Eu posso pegar o terceiro e dividir com o segundo. Eu posso pegar o quarto e dividir com o terceiro. O quinto dividir com o quarto e assim por diante, né? Essa razão aqui ela é infinita, dependendo aqui da quantidade de termos que eu tenho na minha PG. Notem que o que eu acabei de montar aqui, ó? A2, A1, A3, A2. O que eu acabei de montar aqui? Eu montei uma equação. Uma igualdade de duas frações, uma proporção. É uma proporção. E o que eu tenho aqui? Eu tenho A1? Tenho. Tenho A2? Tenho. Duas vezes, ó. Tenho A3? Tenho. Pronto. Eu vou pegar isso aqui que eu acabei de escrever e vou substituir o que ele me deu. Toda PG tem que obedecer isso aqui. Tá certo? Se fosse uma PA, eu ia escrever a lei de formação da razão, né? Que seria o A2 menos o A1. A3 menos o A2. Né? Lá a gente tem uma soma, ao contrário da soma, subtração. Aqui a gente tem uma multiplicação, ao contrário da multiplicação, uma divisão. Beleza? Então vamos lá. Chega de falar e vamos substituir. A2 sobre A1. Então a gente tem aqui 2x mais 4 sobre x menos 4. Tem que ser igual a 3, 10x menos 4, dividido pelo A2, 2x mais 4. Tá certo? Igualdade de fração, nós temos o quê? Uma multiplicação cruzada, tá certo? Denominador sobe multiplicando, esse carinha vai subir multiplicando lá para o outro lado. Tá bom? Deixa eu pegar aqui, fazer uma canetinha colorida. Repara, ó, esse binômio aqui é igual a esse binômio, né? Então eu posso escrever assim, ó. 2x. Você pode fazer distributiva já se você quiser, hein? Nada te impede. E aqui não tem jeito, vou ter que colocar um por um. Aqui é sempre aconselhado você fazer o seguinte: vai com calma, vai devagar, tá? Não faz tudo correndo, não. Não faz de cabeça, né? Vamos dizer assim. Esse produto aqui, essa distributiva. Aqui eu tenho um produto notável, tá? É o quadrado da soma. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes 2x dá 4x, vezes 4, 16x. Mais o quadrado do segundo, 16. Beleza? Fechou? Aqui, ó, é chuveirinho neles, hein? X vezes 10x dá 10x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Agora vem para o menos 4, ó. Menos 4 com mais 10, menos 40x, menos com menos, mais 16. Beleza? Então, fizemos aqui a nossa distributiva. Passo seguinte é reduzir os termos semelhantes, lembrando sempre de colocar na ordem, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar tudo para a esquerda, perdão, para a direita,
Por que eu vou jogar para a direita? O 10x ele é maior do que o 4. Então, quando eu jogar para a direita, eu vou ficar com x ao quadrado positivo. Isso nos interessa, tá bom? Todo mundo vai para a direita, hein? Então, 0 igual. 4 é positivo, vai para a esquerda negativo. 10 menos 4, 6x ao quadrado. Ok? Beleza? Vamos lá. Aqui, 4 menos 4, né? Menos 40, eu tenho menos 44. 16, ele é positivo, vem para cá negativo. Então, menos 44 mais 16, eu vou ficar com 60 negativo. Menos 60x, tá certo? Próximo passo. O 16 ele não é positivo, quando vier para cá vem negativo. E aqui já não é mais 16, ó. Corta, corta. Ele vai anular. Eles vão se anular. Tá certo? Beleza. Vamos lá. O que é isso aqui? X ao quadrado menos 60x igual a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Tá certo? Temos alguns modos de resolução diferentes para a equação do segundo grau. Tá certo? O principal de todos aí, que eu acredito que já veio na mente de vocês, é Bhaskara. Tá certo? Bhaskara é sempre bem-vindo. Você consegue resolver Bhaskara pela fórmula de Bhaskara. Qualquer equação do segundo grau, tá certo? Que tenha solução, claro. Quando está faltando o item C, tá? O meu termo C, que é o termo independente, o mais aconselhado aqui, o mais rápido, é fazer o quê? Colocar em evidência o X, tá certo? Antes de colocar em evidência, eu vou fazer o seguinte: o 6 e o 60, eles não são múltiplos do próprio 6, então farei o seguinte: eu vou simplificar a minha equação toda por 6. Por quê? O próprio nome já diz, eu estou simplificando. 0 dividido por 6 é 0. 6 dividido por 6 dá 1, então fica x ao quadrado. 60 dividido por 6 dá 10. Tá bom? Então, olha como é que era a minha equação, olha como é que ficou a partir de agora. Então, eu tenho x ao quadrado menos 10x, né? Igual a 0. Beleza? Quem que eu posso colocar em evidência? É o termo que eu tenho pertencente aos dois ao mesmo tempo. Quem é que pertence aqui os dois ao mesmo tempo? É o x. Então, vou colocar ele em evidência. Lembrando que você pode fazer aqui por Bhaskara tranquilamente, tá? Menos 10. Pronto. Agora você tem dois fatores. Você tem x e x menos 10. Cada fator está sendo igualado a 0. Então, você tem aqui x1 igual a 0. E x2, que é x menos 10, menos 10 vai para lá mais 10. x2 é 10, tá bom? Então, eu tenho duas soluções, possíveis soluções. Eu tenho uma solução que o x é 0 e tenho uma solução que o x é 10. Qual vai me servir? Lembra que eu falei para você, ó, isso aqui a gente vai usar lá no final. Ele tem que ser positivo, tá certo? Os termos têm que ser positivos. Se eu for substituir por 0, quanto que é 0 menos 4? Vai ficar menos 4. Já não serve. Esse cara aqui tem que ser positivo. O meu A1, o A2 tem que ser positivo, o A3 tem que ser positivo. Logo, o 0 não vai servir pra gente. Eu vou pegar o 10 para verificar. 10 menos 4, 6. 2 vezes 10, 20 mais 4, 24. O que está acontecendo aqui? Ó? 6 por 24, multipliquei por 4. Multiplica por 4 de novo. Dá 80 com 16, 96. Tá? Vamos ver aqui, ó. 10 vezes 10, 100. Menos 4, 96. Opa, é isso aqui mesmo. Fechou. Tudo positivo. Achei o x, tá? Lembrando que ele só quer o x, ó. Calcule x. Ele não pediu para você fazer isso aqui. Tá? Mas normalmente ele pode pedir isso aqui também, tá? Então é bom, é bom. Verifica, né? Custa nada. Mesma coisa, ó. Então, sabendo-se que a sucessão é uma PG, vamos aplicar ali a propriedade da PG. Crescente. Vamos guardar essa informação. Por quê? Para ser crescente, tem que estar aumentando. Tá bom?
esses números eles têm que estar aumentando. Vamos ver isso aí no final. Vamos lá. Então, A2, x mais 2 dividido por A1, x menos 1, tem que ser igual a 3 dividido por A2. Multiplica cruzado. X mais 2 vezes x mais 2. X mais 2 ao quadrado. 3x vezes x menos 1. Faremos uma distributiva. Produto notável. Tá? Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Professor, não lembro disso aqui. Não vou fazer assim. Não tem problema, faz a distributiva. Chega aqui e fica aqui, ó. Puxa o lapisinho aí, ó. X vezes x, x vezes 2, 2 vezes x e 2 vezes 2. Vai dar a mesma coisa, tá? Não estressa não. 3 vezes x, 3x ao quadrado. 3x menos 1, menos 3x. Tá bom? Ó, esse cara aqui é maior do que esse, então eu vou jogar tudo para a direita, tá bom? Pra gente ficar sempre com x ao quadrado positivo. 0 é igual x, vem para cá, menos x. 3 menos 1, 2x ao quadrado. 4x é positivo, vem para cá, negativo. Então vai ficar menos 7x. 4 é positivo, vem para cá, negativo, não tem nada. Menos 4. Tá certo? Olha só, o 7 é primo, só divide por 7. Então não dá para você simplificar isso daqui. Tá bom? O 7 só divide por 7. O 2 não divide, ele é primo também. E o 4 até dividiria por 2. Mas o 7 está impedindo ali, né? Não vai te favorecer se você dividir por 2. Até dá, mas você vai trabalhar com fração, não é legal. Nesse caso aqui, o mais aconselhado realmente é você aplicar a fórmula de Bhaskara. Tá bom? Por quê? Eu posso fazer soma e produto? Posso. Mas vai dar uma fração. Por exemplo, a soma é menos b sobre a. Então, menos com menos, mais 7 sobre 2. Tá bom? Então, a soma das frações, das soluções das raízes, tem que ser 7 sobre 2. É uma fração. Vai ser um número quebrado. Fica mais difícil para você puxar na mente, né? Que número é esse? Então, não é favorável. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, delta. Só estou falando dessas coisas que é para você identificar aí quando que é favorável, quando não é. B ao quadrado. Menos 7 ao quadrado dá 49. Menos 4 vezes A, 2 vezes C. Beleza? Delta é igual a 49. Menos com menos, mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4 dá 32, menos 32. Então vai ficar 49, menos 32, 17. Tá certo? Eu vou só dar uma revisada aqui. Ver se eu não esqueci nada. Que eu tenho muito medo de chegar aqui. Às vezes eu errei um sinalzinho aqui, pá. É comum, pode acontecer, tá? Mas eu não sei qual é a intenção do exercício no final. Então, não custa nada a gente dar essa revisada. Porque quando dá sinal trocado assim, quer dizer, perdão, não dá um quadrado perfeito, tipo, vai ficar com raiz a resposta, entendeu? Então, é de se estranhar. Mas pode acontecer, né? 4, pá, dá 7, tá? Menos 4, panze, pá. Menos 4 vezes A vezes C, é isso mesmo, aqui dá, pá. Opa, ó. Então, ó. Seu animal. Professor burro, ó, menos com menos. Por isso que a gente para estranho, né? Calma aí. 17, não. O que eu fiz aqui? Quase que eu faço besteira. Pagar toda? Não, pelo amor de Deus. Tudo não. Só essa asneira que eu fiz aqui. Então, voltando aqui, ó. Esquece que eu falei. Dá 81, né? Ah, viu? Isso é até uma dica aí pra vocês.
Viu que não deu quadrado perfeito? Dá aquela estranhada. Falei assim, não, calma aí. Fiz alguma besteira aqui, volta. Pode acontecer, não tô falando que tá errado não, mas é de se estranhar, né? Porque, tipo, o exercício vai meio que acabar aqui, não tem raiz, então vai dar a resposta em forma de raiz, né? É bom você olhar de novo. Menos com menos dá mais, ó, que era positivo, que foi o meu erro, né? Então, 32, 70, mais 11, 81, pá. Tá, beleza, ó, 81 tem raiz, então a gente já fica mais tranquilo, né? Continuando, x é igual a menos b, presta atenção no sinal. Menos 7, né? Menos com menos vai dar mais 7, mais ou menos a raiz de delta, 9, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 2, 4. Certo? x1 e x2. Vamos lá, primeiro positivo. 7 mais 9, 16. Dividido por 4, 4. Beleza. 7 menos 9, ó, vai dar um número negativo. Você nem precisava fazer. Por quê? Ele falou que a PG ela é crescente. Ou seja, esses números aqui eles têm que estar aumentando. Se eu te der uma resposta negativa, esse cara aqui vai ser negativo, esse cara aqui ele pode ser positivo, esse cara aqui pode ser positivo. Então a gente tem que parar para observar, né? Vamos lá, 7 menos 9 dá menos 2, dividido por 4 vai ficar menos 1 meio. Já simplifiquei, tá? Menos 2 em cima, 4, simplifica. Beleza? Então vamos lá, para e pensa. Se a minha razão, perdão, se o meu x for menos 1 meio, substitui aqui, ó, menos 1 meio com menos 1 dá menos 3 sobre 2. Para cá, menos 1 meio com mais 2 vai dar um número positivo. Dá mais 3 sobre 2. Então, ó, aqui deu menos, aqui deu mais. Quando eu chegar aqui vai ser menos de novo, então tá oscilando. Não é isso que eu quero ela crescente, tem que estar sempre aumentando. Então logo o x é igual a 4. Tá certo? Pode substituir se quiser. 4 menos 1 dá 3. 4 mais 2 dá 6. Ó, a gente já viu aqui que a razão é 2, né? 6 vezes 2, 12. Vamos ver se é 12 mesmo? 3 vezes 4, 12. Ó. Viu? Essa parada aí. Tá certinho. 5. A soma de 3 termos consecutivos de uma PG perdão, é 21. E o produto é 216. Sabendo-se que a razão é um número inteiro, calcule esses números. Então a gente tem que representar isso tudo aí. Tá certo? Vou escrever A1, A2 e A3, pode ser? A soma de 3 termos consecutivos. Parar para beber uma água. Tá sinistro. Vou botar não necessariamente é o 1, o 2 e o 3, né, pessoal? Eu estou botando aqui como se fosse, vamos dizer assim, tá? Porque são só termos consecutivos, não necessariamente é o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Isso aqui só para facilitar um pouquinho o nosso entendimento. A soma deles, eu posso escrever A1 mais 2 a 3 é igual a 21. Quando chegar lá na hora do produto, A1 vezes A2 vezes A3. Isso tudo aqui eu posso colocar em forma do termo geral. Eu posso jogar na fórmula do termo geral. Então, só para você entender, né? Não necessariamente é o A1, A2 ou A3. Eu vou melhorar isso daqui. Vamos supor que o meu segundo termo nessa minha gama aqui de termos consecutivos é x, tá bom? O meu próximo termo a ele
vai ser x vezes a razão. Para chegar no terceiro termo, você não pega o segundo e multiplica pela razão? Por exemplo, 2, 4 e 8. O 4, para chegar no 8, você faz o quê? Multiplica por 2. Por quê? A razão aqui é Q, não é? A razão aqui é 2. Então, x vezes Q. Q é a razão. E o meu termo anterior ao x é o contrário. Do 4 para chegar no 2, você divide pela razão. Então, é x sobre Q. Tá certo? Então, tá aqui. Escrevemos esses meus 3 termos consecutivos, tá certo? Lembrando que não necessariamente é o primeiro, o segundo ou o terceiro. São 3 consecutivos. Beleza? Agora, a gente pode escrever isso aqui, ó. A soma deles é 21. Então, eu vou somar. X sobre Q mais x vezes Q é igual a 21. Dá para fazer alguma coisa aqui? Até dá. Dá para eu efetuar aqui um MMC, né? Só que eu tenho uma equação com 2 incógnitas. Você não vai para frente. Então vamos buscar outra informação aqui que ele falou, o produto. Tá certo? O produto é multiplicá-los. Então vamos lá. X sobre Q vezes x vezes Q é igual a 216. Ficou mais fácil. Por quê? Quando eu multiplico isso tudo, ó, multiplicação de números com fração, a gente faz o quê? Coloca um zinho aqui embaixo, não vai fazer diferença, né? Multiplica em cima e multiplica embaixo. No final das contas, você tem o quê? X vezes x vezes x, só fazendo aqui em cima para não ocupar muito espaço, x ao cubo vezes o Q dividido por Q. Ó, embaixo só tem Q, só tem a razão. Então esse Q, ele se anula com esse Q aqui, restando só o x ao cubo. Ou seja, o que eu faço para tirar esse 3 daqui? A mesma coisa que a gente faz sempre para poder tirar o expoente. A gente aplica uma raiz cúbica dos dois lados. E qual é a raiz cúbica de 216? É 6. Logo, x é igual a 6. Já foi metade do caminho. Tá bom? Por quê? Se a gente já sabe quem é x, automaticamente a gente vai saber quem é o quê? Quem é a razão. Tá certo? Você pode substituir aqui, por exemplo. Ó. Beleza? Vamos lá. 6, 6 e 6. Vai facilitar aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez, quem sabe. Vai sim, pessoal. Vamos lá. 1, 1 e 1. Tá certo? Precisa fazer o MMC aqui agora? Você podia ter dado uma reduzida aqui antes. Você pode pegar esse 6, por exemplo, jogar para lá. Tá? Joga para lá subtraindo, né? Ele tá somando, joga para cá subtraindo. Não vai fazer muita diferença pra gente, não. Vamos lá. O MMC entre Q e 1, o MMC entre qualquer coisa e 1 é sempre qualquer coisa. Então, é Q. Aqui vai ser 1, Q e Q. Tá certo? Se eu estou fazendo MMC dos dois lados da equação, eu não preciso mais do denominador. Esse númerozinho que a gente acabou de colocar aqui, ele vai subir multiplicando. Então vai ficar assim, 1 vezes 6, 6. Q vezes 6, 6Q. Q vezes Q dá Q ao quadrado, mais 6Q ao quadrado. Igual a Q vezes 21, 21Q. Vou pegar esse 21 e vou jogar lá para a esquerda. Ele vai negativo, igualando a equação a zero. Então vai ficar assim, ó. 6Q ao quadrado, tá certo? 21 é maior, vem para cá negativo, isso aqui vai dar menos. Quanto que é 21 menos 6? 15, né? Mais 6. Tá certo? Igual a zero, né? A gente jogou tudo para um lado só. Beleza? Dá para fazer alguma coisa aqui com essa equação aqui agora? Eu posso simplificar um pouquinho.
pensa em números que dividem ao mesmo tempo. Tem algum divisor comum aqui do 6 e o 15? Tenho, né? Eu posso dividir por 3. Então vou fazer isso só para diminuir um pouquinho essa minha conta. 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. E 6 por 3 de novo dá 2. Eita ferro. Mais 2 que igual a 0. Que não. Oh, meu Deus do céu. Vou apagar isso aqui. É melhor. 6q ao quadrado, 15q. Então vamos lá. 6q ao quadrado menos 15q mais 6 igual a 0. Show. Dividindo então por 3. 2q ao quadrado menos 5q mais 2 igual a 0. Vai. Equaçãozinha do segundo grau. Dá para fazer por soma e produto? Até dá. Mas repara, o A é diferente de 1. Então isso daqui vai dar uma fração. Não é muito legal, não é muito agradável você ficar pensando em números somados vão dar uma fração. Tá? Então vamos partir para baixo, cara, mais fácil. Vamos perder tempo não. Delta é igual a B ao quadrado, 25, menos 4 vezes A vezes C. Não coloquei entre parênteses que é tudo positivo aqui, né? Então, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 25 menos 16 dá 9. Então, delta é igual a 9. Que é igual, vamos lá, menos B, menos com menos, mais ou menos a raiz de delta, que é 3, dividido por 2 vezes A. 2 vezes 2, 4. Vamos lá, nós temos Q1 e Q2. 5 mais 3 dá 8, dividido por 4, 2. Às vezes a gente fala já pensando na resposta. 5 menos 3, 2 dividido por 4, 1 sobre 2. Ambas são positivas. Aí agora a gente tem que pensar. Sabendo que a razão é um número inteiro, então não pode ser isso aqui. Corta, a razão é 2. Beleza? Calcule esses números. Ele quer os números, ele não quer a razão. Não quer saber quanto que é a razão. Tá certo? Mas a gente já sabe que o x era 6, não é? E como é que a gente tinha escrito mesmo? Que eu já não lembro. O professor é burro, esquece tudo. Mentira. X e x vezes q. Tá certo? O x não era 6, o q não é 2, então 6 sobre 2, 3. 6, ó, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Tá aqui, quais são os números? São esses aqui. Tá certo? Você pode conferir aí, ó. 6 mais 12 mais 3, 21. 6 vezes 3, 18 vezes 12, 216. Tá certo? Classifique em crescente, decrescente ou oscilante as progressões geométricas. Muito simples, né? Crescente, só ver se está aumentando os números. Decrescente, a gente vai ver se estão diminuindo. Oscilante, se um é positivo, outro é negativo. Tá certo? Então, ó, 1.110 está diminuindo, né? Decrescente. Tá certo? Decrescente. 1/16, 1/4, 1/4, 16, está aumentando. Tá certo? Se está aumentando, aqui saiu errado, tá, pessoal? Isso aqui. Deixa eu ver aqui, tá multiplicando por 4. Aqui é 1, saiu 1 duas vezes, tá? Perdão. Tá aumentando, é crescente. Tá certo? Isso aqui tu não precisa nem olhar direito, né? Positivo, negativo, está oscilando. Beleza? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque vai ficar muito grande, né? São muitos exercícios pra gente chegar aqui e gravar tudo de uma vez. Fica cansativo pra mim e pra vocês. Então eu vou fazer aqui até a 7. Deixa eu ver aqui, é 7 a 8. A 8 já demora um pouquinho mais. Então eu vou até 7, depois eu gravo outro vídeo. Vou da 8 em diante. Tá certo? Vamos lá. No APG tem-se A1,
a 8. Calcule a razão e o terceiro termo. Tá, show. Eu sei o A1, já é metade. Eu sei o A8. Vamos escrever o A8 na fórmula do termo geral. Como que é a fórmula do termo geral? A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Tá certo? Lembra lá no meu primeiro slides que eu coloquei lá pra gente, né? Pra gente não esquecer. É sempre bom a gente estar copiando isso aqui o tempo todo, hein? Certo? Então, ó, o n é 8, né? A1 Q elevado a 7, tá certo? Coisas que podemos substituir aqui. O A8 é dado. O A1 também é dado, então é só substituir. 384 é igual a 3 vezes Q elevado a 7. Esse 3 que multiplica, joga para lá, ele vai para lá dividindo. Então vamos ver se esse cara aqui divide por 3. 384. Para dividir por 3, você tem que observar a soma dos algarismos, tá certo? 4 mais 3 dá 12, mais 3 dá 15. 15 divide por 3? Sim, então esse número também divide por 3, tá certo? 384 dividido por 3 dá 128. O que eu faço para tirar uma potência da letra? A gente aplica a raiz dessa potência dos dois lados. Então vai ser aqui uma raiz sétima de 128 e desse lado aqui uma raiz sétima também. Quando você aplica uma raiz na mesma potência, ele sai. Vai ser só o Q. Então só jogando aqui para a esquerda, tá? Porque é mais comum a gente jogar a letra para a esquerda. A raiz sétima de 128, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. É 2? Acho que é 2. Deixa eu ver aqui. É 2, é 2. Então Q é igual a 2. Beleza? A gente já matou aqui a letra A. Se eu tenho a razão, tenho o primeiro termo, eu tenho tudo. O terceiro termo, A1 é 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Terceiro termo aqui, ó, 12. Tá certo? Então o vídeo de hoje eu vou parar por aqui, porque já está ficando grandinho. Tá certo? E a gente continua na próxima. Falou, pessoal? Então fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu, fui!